A anatomia invisível da procrastinação. Você acredita que procrastinar é só preguiça ou falta de disciplina? Esse é o erro que mantém você preso no mesmo ciclo há anos. A procrastinação é muito mais complexa. Ela começa antes mesmo de você decidir não agir. É um processo silencioso que acontece no seu cérebro, mexendo com emoções, impulsos e até com a química que regula o que você sente como prazer e alívio. E o pior, ele é quase sempre invisível. Imagine que sua mente tem um filtro secreto, que interpreta cada tarefa que aparece. Esse filtro decide se algo é seguro, ameaçador, interessante ou entediante. Só que ele não está preocupado com o que você quer conquistar. Ele quer economizar energia e evitar desconforto. Quando o filtro percebe que algo exige esforço ou pode gerar frustração, ele envia sinais para que você desvie da tarefa. Esse desvio pode ser abrir o celular, checar redes sociais ou até limpar a casa. Qualquer coisa que traga uma recompensa rápida. O que quase ninguém percebe é que nesse momento você não está escolhendo de forma consciente. É como se seu cérebro já tivesse decidido por você e depois inventasse uma justificativa para parecer lógico. É o mecanismo da antecipação do desconforto. Ele cria pequenas doses de ansiedade só de pensar em começar, e você aprende a evitar essa sensação fugindo para algo mais fácil. Com o tempo, essa resposta se repete tantas vezes que se transforma em um padrão automático. É como pisar sempre no mesmo caminho até criar uma trilha. Essa trilha é o seu hábito de procrastinar. E cada vez que você reforça esse caminho, fica mais difícil abrir outro. Por isso, mesmo sabendo que precisa mudar, você continua travando. Não é questão de saber o que fazer, mas de reprogramar a maneira como o cérebro reage diante de um desafio. Agora, se você quer mesmo quebrar esse ciclo, precisa entender o outro lado da moeda. Por que o cérebro gosta tanto de adiar? E é isso que vamos explorar a seguir. A anatomia invisível da procrastinação. Você já parou para pensar que a procrastinação começa antes mesmo de você se dar conta de que está adiando algo? Muitas pessoas acreditam que procrastinar é uma escolha consciente, uma questão de força de vontade ou disciplina. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, quando você percebe que não começou aquela tarefa importante, o processo que levou até aí já estava em andamento há minutos, horas ou até dias. É como se o seu cérebro tivesse disparado um comando silencioso, muito antes de você perceber, e esse comando moldou seu comportamento sem pedir sua permissão. Dentro da sua mente, existe um sistema antigo, herdado de milhares de anos de evolução, que tem um único objetivo: garantir sua sobrevivência, economizando energia e evitando ameaças. Esse sistema não distingue o perigo real de um desafio emocional ou mental. Para ele, falar em público, iniciar um projeto difícil ou abrir aquele documento cheio de números pode soar tão desconfortável quanto entrar numa floresta cheia de predadores. O resultado é sempre o mesmo, um impulso quase automático para escapar. O curioso é que esse impulso não se apresenta como medo. Ele aparece como uma ideia inocente. Vou só ver uma mensagem antes de começar. Vou pegar um café para me concentrar melhor. Talvez eu devesse organizar a mesa primeiro. Essas pequenas fugas são recompensas rápidas. Em segundos você troca o desconforto da tarefa pela sensação imediata de controle e prazer. É aqui que mora o perigo. Seu cérebro aprende que evitar é mais agradável do que enfrentar e reforça esse comportamento a cada repetição. Esse ciclo cria uma trilha neural bem definida. Cada vez que você adia, fortalece conexões cerebrais que facilitam repetir a mesma escolha no futuro. É como se estivesse cavando um sulco cada vez mais profundo, tornando mais difícil sair dele. E, enquanto isso, a sua percepção de controle sobre a própria vida vai diminuindo. Você começa a sentir que não é capaz de cumprir o que promete a si mesmo, e essa perda de confiança é um golpe silencioso na sua autoestima. A parte mais traiçoeira é que o cérebro vai construindo justificativas para te convencer de que adiar foi a decisão lógica.
Ele é um mestre em criar histórias que protegem sua imagem de pessoa racional. Eu trabalho melhor sob pressão. Ainda não estou no clima. Preciso estar inspirado para dar o meu melhor. São frases que soam plausíveis, mas no fundo, são muros que você ergue para não encarar a ansiedade do início. E quando você vive nesse modo por tempo suficiente, algo mais profundo acontece. A procrastinação deixa de ser apenas um atraso nas tarefas. Ela se torna parte de quem você acredita ser. Você passa a se descrever como alguém que sempre deixa para depois, como se fosse uma característica fixa, imutável. Isso cria um vínculo perigoso com o comportamento, porque, em vez de combatê-lo, você o aceita como parte da sua identidade. Mas a verdade é que procrastinar não é quem você é. É apenas um padrão que foi reforçado tantas vezes que parece natural. E entender a anatomia invisível desse padrão é o primeiro passo para desmontá-lo. Quando você percebe que não é preguiça, não é falta de caráter, mas sim um circuito automático no seu cérebro buscando evitar desconforto e economizar energia, você começa a recuperar o controle. A partir daí, a pergunta deixa de ser: por que eu faço isso? E passa a ser: como posso reprogramar essa resposta? E é nesse ponto que vamos mergulhar mais fundo, porque há um motivo pelo qual, mesmo sabendo das consequências, você sente quase um prazer em adiar. E entender esse prazer é essencial para quebrar o ciclo. O prazer de adiar não é apenas um capricho da mente, é uma armadilha química que seu cérebro cria para proteger você de uma sensação desconfortável. Quando você evita começar uma tarefa, seu cérebro libera pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor do prazer, como recompensa imediata por fugir do esforço. Esse prazer momentâneo é sedutor porque alivia a ansiedade e o estresse que a tarefa gera antes mesmo de ser iniciada. A sensação de deixar para depois funciona como um calmante, mas é um calmante falso, que só reforça o hábito de postergar. Essa dinâmica cria uma espécie de vício invisível. Quanto mais você busca esse alívio rápido, mais o cérebro condiciona seu comportamento para buscar esse prazer fácil em vez de enfrentar o desafio real. É por isso que a procrastinação pode parecer irresistível, mesmo quando você sabe que está prejudicando seus objetivos. Você está preso em um ciclo de prazer imediato, seguido de culpa prolongada, e a balança sempre pende para o conforto momentâneo. Além disso, o prazer de não começar está ligado à sensação ilusória de controle. Ao adiar, você cria a impressão de que está escolhendo o momento certo, que ainda tem tempo para fazer aquilo. Essa falsa sensação de domínio sobre a situação engana sua mente, fazendo com que ela valorize ainda mais o adiamento. No fundo, seu cérebro prefere o conhecido conforto da incerteza à ansiedade que vem com a ação. Porém, essa recompensa química não é sustentável. Com o tempo, o prazer momentâneo se dissipa e o peso da tarefa não realizada aumenta. O que era alívio torna-se uma fonte constante de estresse, porque o adiamento prolongado gera uma crescente sensação de urgência e pressão. O cérebro fica preso nesse conflito. Quer a recompensa imediata, mas sofre com as consequências futuras. Entender que esse prazer é uma armadilha é fundamental para você começar a desprogramar esse comportamento. Não se trata de simplesmente forçar a si mesmo, mas de reconhecer que o prazer da procrastinação tem uma base neuroquímica que pode ser alterada. Quando você passa a enxergar esse ciclo como um problema real do cérebro e não uma falha pessoal, abre espaço para implementar estratégias que gerenciem esse desejo de prazer imediato de forma consciente e saudável. Agora que você compreende por que o adiamento pode ser tão atraente, está na hora de desmistificar a crença equivocada que muitos têm sobre a motivação. A próxima parte vai revelar por que esperar a motivação chegar antes de agir é a maior armadilha que existe e como você pode vencer isso. A crença de que a motivação precisa surgir antes de você agir é um dos maiores obstáculos para vencer a procrastinação. Muitos esperam que uma faísca de inspiração os empurre a começar, mas a verdade é que a motivação raramente aparece, do nada. Ela não é um gatilho espontâneo que ilumina seu caminho, é uma consequência da ação,
não a causa. Enquanto você espera essa onda motivacional, o tempo passa, a ansiedade cresce e o ciclo da procrastinação se fortalece. A ilusão de que só vale a pena começar quando estiver 100% inspirado cria um bloqueio invisível que paralisa qualquer tentativa de avanço. Você pode passar dias, semanas ou meses esperando essa motivação, enquanto a vida continua exigindo decisões e tarefas. O que poucas pessoas sabem é que a ação gera motivação, e não o contrário. Quando você decide dar o primeiro passo, mesmo que pequeno e imperfeito, seu cérebro responde produzindo neurotransmissores que aumentam seu foco, energia e sensação de satisfação. Esse efeito cria uma espiral positiva que torna cada passo seguinte mais fácil e menos doloroso. Além disso, a busca pela motivação perfeita é uma forma sutil de procrastinação disfarçada. Ela permite que você adie a ação sob o pretexto de não estar pronto. Essa expectativa irreal só alimenta a culpa e a frustração, enquanto mantém você afastado dos seus objetivos reais. A chave para quebrar essa armadilha é começar antes da motivação chegar, usando estratégias que acionem a sua vontade independentemente do seu estado emocional. Isso pode ser um ritual simples, um compromisso público ou uma técnica que desencadeie a sensação de progresso imediato. Ao agir primeiro, você engaja seu cérebro numa dinâmica produtiva que cria a motivação necessária para continuar. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque transforma você de vítima da procrastinação em agente ativo da sua própria mudança. Você aprende que o controle está na sua atitude diante do início, não no sentimento passageiro da inspiração. Agora que desmistificamos a motivação como um pré-requisito para agir, vamos explorar como o medo amplifica tarefas simples e transforma desafios pequenos em barreiras quase intransponíveis. A mente tem um jeito peculiar de transformar até as tarefas mais simples em monstros assustadores. O que parece ser apenas um pequeno passo pode ganhar uma dimensão enorme dentro do seu pensamento, e essa ampliação vem de um medo silencioso, mas poderoso. Esse medo não é necessariamente racional, ele é emocional e profundo, muitas vezes ligado à possibilidade de fracassar, ser julgado ou até perder o controle. Quando você olha para uma tarefa simples, sua mente não vê apenas o ato em si, mas todas as consequências negativas que ela pode desencadear, reais ou imaginadas. É como se ela projetasse um filme de possíveis erros, críticas e dificuldades que te paralisam antes mesmo de começar. Essa antecipação exagerada faz com que a tarefa pareça pesada demais para ser enfrentada. Esse fenômeno é uma das razões pelas quais procrastinar é tão comum. Evitar o desconforto emocional que a tarefa provoca. O medo cria uma barreira invisível que faz você recuar, mesmo sabendo que o passo seguinte é necessário para avançar. Você acaba escolhendo a segurança da inação para fugir da ansiedade que o pensamento da tarefa gera. Além disso, esse medo pode vir mascarado de perfeccionismo. Você pode sentir que precisa fazer tudo perfeitamente ou não fazer nada. Essa exigência irreal torna a simples ação um desafio insuperável, alimentando o ciclo de adiamento. A voz interna que diz "não está bom o suficiente" é, na verdade, um eco desse medo. Reconhecer que o medo está inflando suas tarefas é fundamental para quebrar o ciclo da procrastinação. Ao desacelerar esses pensamentos e analisar a real dimensão da tarefa, você começa a enxergá-la como ela realmente é. Um passo necessário e possível de ser dado. Essa percepção abre espaço para estratégias que enfrentam o medo diretamente, como a fragmentação da tarefa em ações mínimas e o uso de técnicas que reduzem a ansiedade no momento da execução. Entender a origem do medo e seu impacto invisível no seu comportamento é o próximo passo para libertar-se do adiamento crônico. Cada vez que você escolhe adiar uma tarefa importante, está, na verdade, traindo um acordo silencioso que tem consigo mesmo. Essa microtraição pode parecer pequena, quase imperceptível, mas seu impacto se acumula com o tempo, corroendo a confiança que você tem na sua própria palavra e nas suas capacidades. A procrastinação, mais do que um hábito,
é uma quebra contínua de compromisso interno. Quando você promete a si mesmo que vai agir e não age, cria uma fissura entre quem você é e quem deseja ser. Essa fissura cresce lentamente, alimentando sentimentos de frustração, vergonha e impotência. Com o passar dos dias, a voz interna que deveria ser seu maior aliado se torna crítica, apontando suas falhas e reforçando a ideia de que você não é confiável para alcançar seus objetivos. Esse ciclo negativo não apenas dificulta a realização das tarefas, mas também afeta a sua identidade. Você começa a se enxergar como alguém que não cumpre o que promete, e essa autoimagem se torna uma profecia autorrealizável. A cada adiamento, a confiança em si mesmo diminui, e a vontade de tentar de novo fica mais fraca. Entender essa dinâmica é essencial para recuperar o controle. A partir do momento em que você percebe que está traindo sua própria confiança, pode escolher agir de forma diferente. Reconstruir essa confiança é um processo gradual, que exige pequenos passos e a celebração de cada vitória, por menor que seja. Mais do que isso, é importante reconhecer que essa microtraição não define quem você é, mas sim um comportamento que pode ser mudado. Você tem o poder de interromper esse ciclo e criar novos padrões que reforcem a fidelidade a si mesmo. No próximo capítulo, vamos descobrir por que o maior desafio não está na tarefa, mas no momento inicial, o que chamamos de inércia mental, e como quebrar essa barreira pode transformar sua produtividade. O maior desafio para vencer a procrastinação não é a tarefa em si, mas o momento inicial, o primeiro passo que rompe a inércia mental que paralisa sua ação. Essa inércia é uma força invisível que mantém seu corpo e mente presos na zona de conforto, fazendo com que o esforço para começar pareça maior do que realmente é. É como tentar empurrar uma pedra pesada que, depois de movida, se torna muito mais fácil de deslizar. A dificuldade de iniciar está diretamente ligada ao medo e ao desconforto que sua mente associa à tarefa. Antes de dar o primeiro movimento, você já começa a criar cenários que justificam a inação. Só mais 5 minutos. Preciso estar no clima. Essas desculpas são estratégias inconscientes para preservar a energia e evitar o sofrimento imediato. Porém, elas alimentam a procrastinação e fortalecem o ciclo vicioso. Para quebrar essa barreira, é necessário criar gatilhos simples e poderosos que forcem o início da ação. Pode ser um gesto físico, como levantar da cadeira, ou uma microtarefa tão pequena que não dê espaço para a mente resistir. O segredo está em transformar o começo em algo quase automático, diminuindo a carga mental e emocional associada à tarefa. Outra estratégia eficaz é usar a técnica do compromisso público, onde você compartilha com alguém o que pretende fazer, criando uma responsabilidade externa que ajuda a superar a inércia. Ao sentir que outras pessoas estão acompanhando seu progresso, seu cérebro recebe um impulso extra para agir. Compreender que a inércia é natural e parte do processo ajuda a reduzir a autocrítica e o peso emocional do início. Aceitar que o primeiro movimento é difícil, mas fundamental, muda a forma como você encara cada desafio. Uma vez rompida essa barreira, o restante do trabalho flui com muito menos resistência. No próximo tema, vamos abordar uma estratégia contra-intuitiva que pode parecer estranha à primeira vista, mas que tem o poder de facilitar a retomada das tarefas, o poder de encerrar antes de terminar. Existe um paradoxo poderoso escondido na forma como nossa mente funciona quando enfrentamos tarefas longas ou complexas. Muitas vezes, o segredo para vencer a procrastinação está em encerrar uma atividade antes mesmo de terminá-la por completo. Essa ideia pode parecer contra-intuitiva, pois o senso comum nos diz que só podemos parar quando concluímos o que começamos. No entanto, parar no auge do fluxo cria uma ponte mental que facilita a retomada da tarefa. Quando você interrompe o trabalho enquanto ainda está envolvido e motivado, deixa para trás uma sensação de continuidade e energia. Seu cérebro registra que há algo inacabado e essa sensação cria uma âncora mental que facilita o retorno.
Ao contrário de deixar a tarefa completamente parada e desconectada, essa pausa estratégica reduz a resistência para começar novamente. Esse método ajuda a combater a procrastinação porque evita o bloqueio que surge quando olhamos para uma tarefa grande e sem começo imediato. Em vez disso, você condiciona sua mente a focar em pequenos progressos e não na finalização total. Essa abordagem valoriza o movimento constante em direção ao objetivo, mesmo que em passos fragmentados. Além disso, encerrar antes de terminar alivia a pressão da perfeição e do tudo ou nada que costuma paralisar. Você aprende a valorizar o processo em vez do resultado imediato, o que diminui a ansiedade e a sensação de sobrecarga. Essa técnica pode ser aplicada em qualquer contexto, desde estudos até projetos profissionais ou tarefas domésticas. O importante é reconhecer que a pausa não é uma fuga, mas uma estratégia, consciente para manter o ritmo e a motivação. Compreender e aplicar o poder de encerrar antes de terminar transforma a forma como você encara o trabalho, tornando mais fácil iniciar e retomar tarefas, quebrando o ciclo da procrastinação. No último tópico, vamos conectar tudo isso e mostrar como reconstruir sua confiança para que o adiamento deixe de ser uma regra e se torne uma exceção. Reconstruir a confiança em si mesmo é o passo definitivo para quebrar o ciclo da procrastinação que tem te prendido por tanto tempo. Cada adiamento, cada promessa quebrada para consigo mesmo, deixou uma marca invisível, minando sua autoestima e criando um padrão difícil de reverter. Mas essa não é uma sentença definitiva. É possível reconstruir essa ponte e voltar a confiar no seu próprio potencial. A confiança verdadeira nasce da consistência das pequenas ações que você realiza, especialmente aquelas que parecem insignificantes, mas que somadas formam um alicerce sólido. Não se trata de grandes feitos, mas de assumir compromissos realistas e cumpri-los, mesmo que aos poucos. Cada tarefa iniciada e concluída, por menor que seja, é um voto para o eu, que honra sua palavra. Essa reconstrução exige uma mudança profunda na forma como você se relaciona com o tempo e com as expectativas. É fundamental abandonar o perfeccionismo e aceitar que o progresso imperfeito é melhor do que a estagnação perfeita. Celebrar as pequenas vitórias cria um ciclo positivo, onde a motivação alimenta a ação e a ação reforça a motivação. Além disso, é importante criar sistemas de apoio, sejam pessoas, ferramentas ou ambientes que incentivem e reforcem esse novo padrão de comportamento. Compartilhar seus objetivos e avanços aumenta a responsabilidade e o comprometimento, facilitando o caminho para a transformação. Ao restaurar essa confiança, você redefine sua identidade, deixando de ser alguém que procrastina para se tornar alguém que age com propósito e controle. Essa mudança não é apenas prática, mas profundamente emocional e libertadora. Agora, com todos esses pontos conectados, você está pronto para tomar uma atitude definitiva. Transformar a procrastinação de um inimigo constante em um desafio superável, onde você é o protagonista da sua própria história. Quando entendemos que a procrastinação não é uma falha pessoal, mas sim um mecanismo invisível do cérebro que podemos reprogramar, abrimos a porta para a mudança real. A jornada para superar o adiamento começa com o reconhecimento desse padrão e a decisão consciente de agir, mesmo diante do desconforto. Cada pequeno passo, cada tarefa iniciada, é uma vitória que reconstrói sua confiança e redefine sua identidade. Não permita que o medo ou a busca pelo prazer imediato continuem controlando suas escolhas. Você tem o poder de virar o jogo e transformar a procrastinação em um desafio vencido. O momento para agir é agora.